Novo aqui, olha, bonequinha ali. Eu tô querendo pegar pra ela, porque ela me deu um papagaio. Vai lá, joga lá. Aqui, peguei do Flamengo. Só que a gente não filmou. Pegou. Não pegou. Tem que jogar certo, Davi. Vou tentar fazer essa garra aqui, encaixar aqui, ó. Na cabeça. É. Pegou! Ah, agora você pega. Agora dá, agora dá, agora dá. Vira a garra, vira a garra. Agora foi. Agora é nossa. Cadê? Mostra. Ai, que linda! Olha só que gracinha. Mostra. E, ó, doisinho. Mostra aí.